Bom dia, boa tarde, boa noite. Nova aula. E ainda pensando na questão de uma revisão das turmas que eu estou dando aula. Então, vai entrar para vocês que estão no oitavo, no primeiro, no segundo e no terceiro. Mas vale para qualquer um que esteja interessado em falar sobre esse assunto. Na verdade, eu estou abordando com o oitavo ano o conjunto dos racionais, que a gente chama conjunto Q. Bom, uma forma de representar esse cara aqui é conjunto Q, ou melhor, um elemento, né? Um elemento X, qualquer um, pertence ao conjunto dos racionais, tal que X pode ser escrito ou é igual a A sobre B. Importante dizer que o A pertence ao conjunto dos naturais, você pode também colocar dos inteiros, contanto que B seja conjunto dos números inteiros. Se você colocar B como naturais, D e A vai ser inteiros. Mesmo porque a representação final tem que ter um único sinal, ou positivo ou negativo. É importante dizer que B tem que ser diferente de zero. Porque se zero está como denominador, ele passa a ser uma indeterminação. Pontos importantes a se considerar quanto à questão das frações. Porque nesse conjunto já começam a entrar as frações. Tudo bem? As frações são muito mais daquilo que a gente escuta lá. Quando você tem o todo dividido por uma parte. Mas a gente tem que compreender em três situações importantes para você reconhecer dentro da fração. A própria, a imprópria e a chamada aparente. É importante saber o nome delas? Eu diria que te ajuda muito na compreensão de uma conta e verificar se você está no caminho certo ou errado na sua resolução. A fração, ela pode ser própria, e aí vai uma nota. As pessoas têm muita dificuldade em compreender a relação desses sinais. Então vamos na nota. Faltou um azinho para nota. Em que você tem aqui um parâmetro que seja o zero. Do lado de cá estão os negativos e do lado de cá estão os positivos. Tem gente que fala, olha, quando ele parece o 7 é maior, quando ele parece o 4 é menor. Tem gente, olha a boquinha do jacaré. Meu, como a gente já está mais crescidinho, entenda o seguinte. Observe esse sinal como se fosse uma seta. Ele aponta para os positivos. Ele está indo da esquerda para a direita. E ele fala então que é maior. Vai para os maiores. Esse cara aponta para os negativos. Então ele é o menor.
ele vai da direita para a esquerda. Como a reta é orientada sempre da esquerda para a direita, quanto mais à esquerda ele tiver, menor ele é. Quanto mais à direita ele tiver, maior ele é. 0 é maior que todos os negativos e menor que todos os positivos. É bom a gente falar sobre isso. Mas por que você está falando isso? Uma própria, em que você tem a situação de A sobre B, o A sempre vai ser menor que o B. Perceba, o número menor em cima e o maior embaixo. Professor, por que eu tenho que saber disso? Notem, meio é uma fração própria, menor em cima, maior embaixo. 5 sétimos é uma fração própria. 0,3 é uma fração própria. Uma fração você pode transformar o cara em fração. Tudo bem? Vou colocar em ponto e vírgula para você não confundir o 0,3. O 0,7 é uma fração. Um decimal, uma dízima periódica é uma fração. Todos eles, se você notar, não vão ter parte inteira. Ele é menor que o todo. Então, quando você está fazendo uma coisa, você pode perguntar aqui, o 2 cabe dentro do 1, por quê? 1 meio é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Toda fração tem dividendo e divisor. Dividendo é o que está fora, divisor é o que está dentro. E você, ao calcular, percebe que o 2 não cabe dentro do 1. Então esse cara é 0, alguma coisa. A mesma coisa com 5 sétimos. 5 sétimos também é 5 dividido por 7. Percebe que o 7 não cabe dentro do 5, portanto ele é 0, alguma coisa. E assim vai por diante. Este cara é 3 décimos, esse cara é 7 décimos, e esse cara é uma dízima periódica, em que não tem parte inteira. O que significa dizer que na hora em que você transformar esse cara em fração, ele vai estar na situação de que o menor vai estar em cima e o maior vai estar embaixo. A imprópria é o contrário. A imprópria funciona assim, você tem A sobre B, mas o A é maior que B. Então, o maior fica em cima e o menor fica embaixo. Situação. 3 meios é uma fração imprópria. Já ia fazer coisa que não devia. Vou fazer a mesma que está lá. 7 quintos é uma fração imprópria. 1,3 é uma fração imprópria. Aqui, 3,7 é uma fração imprópria. E se você tem 1,373737 vai me gerar uma fração imprópria. Ou seja, o de cima será maior que o de baixo. Percebam. 3 dividido por 2. Opa, o 2 cabe uma vez e mais um pouquinho. Aqui, 7 dividido por 5. É a mesma coisa que você ter 7
dividido por 5. Opa, cabe uma vez e mais alguma coisa. Este, 1 inteiro e 3 décimos, ou seja, tem parte inteira. 3 inteiros e 7 décimos, tem parte inteira. E esta aqui, ela vai gerar uma dízima periódica, como você percebe, 37, 37, 37, e a sua fração ela vai ficar com o maior em cima e o menor embaixo. O que é a fração aparente? É quando você tem A sobre B e A é múltiplo de B. Professor, como assim? Vamos ver. 6 terços. 6 é múltiplo de 3. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando você tem 6 sobre 3, ela é aparente, porque, na verdade, ela vai te dar um número inteiro. É 2. Quando você tem 2 sobre 2, ela é aparente, porque 2 dividido por 2 dá 1. É uma forma diferente de você escrever um número inteiro. Você pode ter aqui menos 16 dividido por 4. Bom, como eu disse, o de cima aqui ele é um número inteiro, de baixo é um número natural. O que importa é como ela vai terminar no final. Um único sinal. Eu estou dizendo menos 16 dividido por 4. Na hora em que você faz as contas desse cara aqui, isso vai dar igual mais com menos o menos. E vem o resultado da divisão, que dessa vez ela é exata. Toda fração aparente dá uma divisão exata, e esse cara me resulta em menos 4. Esse cara é a fração aparente. Você escreve ela de uma forma em que ela parece ser uma fração, mas no fundo não é. Percebam que é diferente de você escrever 4 sobre 16. Esta é uma fração própria, o menor em cima e o maior embaixo. Ambos divisíveis por 4, porque o 16 não cabe dentro do 4. E esse cara vai dar 1 quarto. São as chamadas frações equivalentes. Todas as frações equivalentes são iguais, escritas de maneira diferente. Então é bom que você tenha noção disso para compreender a próxima aula que eu vou gravar, que vai ser dentro dos racionais, e eu vou falar da ideia das dízimas periódicas. Eu vou usar termos que estão aqui: fração própria, imprópria, aparente, a ideia da fração equivalente, a ideia de você simplificar, porque aqui ambos são divisíveis por 4, então você simplifica a fração. Sempre é necessário? Depende do que vai ser cobrado de você. Às vezes você faz um exercício, não acha o resultado porque é uma questão de múltipla escolha, e você olha o resultado e o resultado não está lá. Não está de forma explícita, porque ela está escrita numa forma de fração equivalente, em que você tem que obrigatoriamente chegar até a fração irredutível, ou seja, até o momento em que você não consiga mais simplificar a fração. Não se deve esquecer que toda fração é uma divisão. Perceba que esse cara, 1 quarto, nada mais é do que 1 dividido por
4. Evidente que a gente sabe que não cabe, então tem que colocar 0, vírgula e acrescentar o 0 aqui. Cabe 2 vezes, 2 vezes 4, 8 para 10. 2. Você pode continuar, coloca um 0. 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, 1/4 é a mesma coisa que 25 centésimos. Professor, 25 centésimos? Olha a forma de fração dele. 25 sobre 100. E aí você tem que perceber que ambos são divisíveis por 25. O que significa dizer que 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. É 1/4. Voltei para lá. Aqui coube frações equivalentes, simplificação de fração, transformação de uma fração num decimal e, veja bem, decimal transformando-se em fração. É importante você compreender isso. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é racional. Os irracionais a gente vai ver depois, que são aqueles números que são dízimas não periódicas. São escritas infinitas, depois da vírgula, em que você não vai encontrar um período que se repete. Perfeito? Era isso. Uma aula curta até, 16 minutos. Assista a hora que quiser, mas assista. Até mais.